Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Disciplina Infraestrutura para Sistemas de Software. Olá, pessoal. Nessa videoaula, a gente vai dar sequência à discussão sobre firewalls ou web proxies, né? E mais precisamente a gente vai falar sobre um proxy, né, que atua na camada de aplicação, que é chamado de script. Tá? Além de comentar sobre outros tipos de firewalls, né, da importância da arquitetura de firewalls, e complemento a política de segurança de uma organização, de uma maneira bem geral, logicamente, né, que é o sistema de detecção de intrusão. Júlio César Estrela, professor. Esta é uma videoaula com a tela dividida entre a apresentação de slides à esquerda e a miniatura da janela de vídeo do professor à direita. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula, Firewalls e Web Proxies, parte 2. No segundo slide, o título, Roteiro, e os tópicos, Web Proxy Squid, outros tipos de firewalls, arquitetura de firewalls, sistemas de detecção de intrusão. Novo slide com o título Funcionamento e os tópicos, filtragem de pacotes via ACL, Access Control. O método mais usado para configurar filtros de pacotes é conhecido como listas de controle de acesso, ACLs. Dividem-se em dois tipos de padrão, ACLs padrão, que filtram baseadas no endereço IP, e as ACLs estendidas, que procuram, entre aspas, mais dentro do cabeçalho do pacote. Bom, a filtragem de pacotes, né, ou filtragem de dados baseado no conteúdo das mensagens das aplicações, né, ela é feita, no caso aqui, de um web proxy, né, baseado numa lista de controle de acesso. Então, o que são essas ACLs? São regras, né, que são feitas, né, segundo o que rege, por exemplo, o proxy, né, no caso com o squid, né, são regras que nós criamos no arquivo texto. E o squid vai lá e lê esse arquivo texto, né, linha por linha, e aplica uma regra. Então, tem uma sintaxe que tem que ser obedecida, né, para usar o squid, para usar e escrever essas regras, né, de modo que ele possa ler as regras e executá-las e impedir que determinado conteúdo possa ser acessado. Tá? Novo slide com título Funcionamento e o subtítulo Filtragem de pacotes via ACL, Access Control. Abaixo, dois tópicos. Implementando um servidor proxy com o Squid. Squid permite compartilhar a conexão entre vários nós, servindo como intermediário entre eles e a internet. Bom, então ele é implementado no Squid, né? A vantagem de um proxy dessa natureza é que ele permite o compartilhamento de conexão entre vários nós, né? Servindo como intermediário entre eles e a internet. Tá? Então, o tipo de tráfego pode ser feito baseado em vários protocolos da camada de aplicação, e mais comumente utilizado com o protocolo HTTP, né? O protocolo padrão da web. Novo slide com o título Web Proxy Squid e o subtítulo Filtragem de pacotes via ACL, Access Control. Abaixo, os tópicos. Implementando um servidor proxy com o Squid. Para colocar em funcionamento, sustenido apt-get install squid. Sustenido espaço mv espaço barra etc barra squid barra squid.conf espaço barra etc barra squid barra squid.conf.backup. Arquivo barra etc barra squid.conf contendo as seguintes linhas: http_port 3128, visible _hostname servidor, ACL all src 0.0.0.0 barra 0.0.0.0 http_access allow all. Como é que eu implemento o Squid, né? Como instalo? Bom, então o Squid está disponível em várias distribuições Linux, né? Uma delas é o Debian e o Ubuntu, né? Então, é muito simples fazer a instalação, né? No caso de distribuições Debian ou Ubuntu, utilizar o apt-get, né? O apt-get instala o Squid, tá? E, uma vez instalado, ele vai criar um arquivo de configuração que é esse aqui que a gente chama de squid.conf, né? Em geral, para fazer as configurações, né? A gente executa esse comando, né? De envio de movimentação, basicamente a gente copia o arquivo original dele, né, que é o squid.conf, para um squid
.conf.bk, né, para, de repente, se a gente colocar uma regra errada, inviabilizar a execução do squid, a gente consegue restaurar as regras padrão, né? Esse arquivo de configuração do squid tem várias linhas, né? Não vem ao caso abordá-las aqui, mas uma delas bastante importante é em que porta que ele vai executar. Então, toda aplicação, aplicação que envolve conectividade, né, ela executa no sistema operacional, né? Essa aplicação, esse programa tem um PID, que é o identificador do processo, e do ponto de vista de conseguir representar esse processo, tem um PID para o sistema operacional, para o mundo externo, eu preciso de uma porta, né? Essa porta vai estar associada ao endereço IP desse host, né, desse servidor. Tá? Então, tem um squid que está executando em determinado host, né, que tem um determinado endereço IP, né, e aquela aplicação, né, o squid, no caso, está executando aquele endereço IP nessa porta 3128. Outras configurações que vão, por exemplo, tornar o servidor visível ou não, permitir que essas listas de controle de acesso sejam aplicadas tanto para qualquer endereço de origem, qualquer endereço de destino, né, para onde está parte, para onde vai essa solicitação HTTP, né, dentre outras regras. Este e os slides seguintes têm o mesmo título, Web Proxy Squid, e subtítulo Filtragem de pacotes via ACL, Access Control. Novo slide com os tópicos. Implementando um servidor proxy com o squid. Exemplo, permissões. Abaixo, imagem de um script com declarações de local de host, portas e permissões. Bom, então a cara mais ou menos do arquivo de configuração do squid, né, em linhas gerais, envolve essas declarações de lista de controle de acesso, tá? E algumas outras, por exemplo, de permissão ou de negação dessas listas, né, baseado em portas, baseado em origem, baseado em destino, né, baseado no tráfego da rede local, baseado no localhost, baseado numa rede inteira com determinada máscara, que é o caso aqui, né? Então a gente viu sobre endereçamento IP e máscara, como nós estávamos falando de endereçamento IP, tá? Então veja que a sequência, a composição dos assuntos das aulas, da disciplina, tem um porquê, né? Então, por que a gente falou de endereçamento antes, né? Falando dos protocolos, né? Porque são aplicações que fazem uso de protocolos, de portas, né? Dependem de endereços para o funcionamento, tá? Novo slide com os tópicos. Bloqueando por domínios ou palavras. ACL bloqueados DST domain playboy.abril.com.br. http_access DN bloqueados. Bloqueando por domínios ou palavras com ou sem www. ACL bloqueados DST domain www.xvideos.com playboy.abril.com.br. http_access DN bloqueados. Bom, nós podemos usar o squid para fazer bloqueio por domínio ou por palavra. No caso aqui, eu vou bloquear por um domínio, no caso de playboy.abril.com.br, se esse domínio está ativo ainda, mas supondo que ele esteja, eu bloqueio acesso por esse tipo de domínio. Eu posso bloquear também por lista de palavras que estão disponíveis no arquivo, por exemplo, bloqueados. Tá? Posso fazer isso baseado no domínio com ou sem www, tem muitos sites que não necessitam do www, tá? Questões de convenção. Novo slide com os tópicos. É possível, nesses casos, criar um arquivo externo, inserir os domínios linha a linha e, posteriormente, fazer uma chamada a este arquivo. Exemplo, ACL bloqueados, URL_regex, -i, espaço, abre aspas, /etc, /squid, /bloqueados, fecha aspas. http_access DN bloqueados. Problema. Cada novo endereço descoberto deve ser inserido na lista. Quando eu coloco as regras no arquivo, por exemplo, né, as palavras que eu quero bloquear no arquivo de configuração, por exemplo, linha a linha, eu preciso usar um scriptzinho que faz parceria com um script que é o URL regex, né, -i, comparado com -i, para fazer a leitura linha a linha e aplicar depois a regra. Tá? Então tem uma declaração da regra e a aplicação dela em cima daquele arquivo. Tá? Bom, o problema
isso é muito interessante, né? Eu posso definir um conjunto de palavras, né? Vou pegar um dicionário extenso de palavras, milhares, centenas de milhares de palavras, nem fazer isso com de ler, né? Ele tem que encontrar aquela palavra. Se ele encontrar aquela palavra naquele dicionário, ele vai bloquear ou vai liberar baseado na palavra desejada. O problema é que cada nova palavra, ou cada novo endereço descoberto, tem que colocar isso na lista, tá? Então, esse é um trabalho adicional. Novo slide com os tópicos. É possível também inverter a regra, de forma que eu possa bloquear tudo e ir liberando acesso a determinados sites. Exemplo: ACL permitidos, URL _ regex, -i, espaço, abre aspas, /etc, /squid, /permitidos, fecha aspas. HTTP _ access allow, permitidos. HTTP _ access deny all. Nos proxies mais atuais, tem-se o bloqueio de domínios associado aos respectivos IPs, evitando que o usuário digite diretamente o IP de um site. Eu posso inverter a regra de forma que eu possa bloquear tudo e liberar o acesso a determinado site. Então, eu crio uma regra, né, que eu permito o acesso a determinados sites e bloqueio o resto. Tá? Então, isso é interessante também. Então, primeiro eu vou só liberar aquilo que pode, né? O que não pode, assim, exceto aquilo que pode, o resto está proibido, tá? Então, nos próximos mais atuais, tem esse bloqueio de domínios associados aos respectivos IPs, evitando, assim, que o usuário digite diretamente o IP de um site. Então, isso é uma coisa importante também, tá? Então, não basta colocar o endereço de domínio, né? Só o domínio, não, porque o domínio está associado ao endereço IP. Os IPs podem mudar, né? O IP de um domínio de um grande portal de produtor de conteúdo ele pode mudar. Em geral, nós acessamos os conteúdos dos provedores, né, serviço do banco, de comércio eletrônico, né, enfim, pelo endereço IP. É muito mais fácil a gente lembrar o nome do que endereço IP. Então, para evitar que eu consiga burlar o proxy, eu associo o IP também. Tá? Então, se ele vai digitar o IP de um site de produtor de conteúdo, ele também vai ser bloqueado. Tá? O que pode acontecer é que se esse IP for modificado, eu vou ter que atualizar a modificação do endereço IP daquele site de conteúdo numa lista de sites permitidos, né, ou de endereços permitidos ou proibidos. Tá? Novo slide com os tópicos. É possível bloquear também por endereços IP. Exemplo: ACL IPs -bloqueados DST 200.234.21.23, espaço 200.212.15.45. HTTP _ access DN IPs -bloqueados. Bom, como eu comentei, também é possível fazer bloqueio por endereço IP ou faixa de endereço IP, né? Eu posso criar uma faixa de endereço IP e fazer bloquear pela uma faixa de endereço IP ou por um conjunto de rede, com uma rede inteira, né? Uma rede com determinada máscara. Novo slide com os tópicos. Bloqueando por palavras, incluídas na URL de acesso. Criar um arquivo de texto com as palavras a serem bloqueadas. Exemplo: Facebook, xxx, sexo, teens. Adicionar a regra contendo a localização do arquivo. ACL, palavras proibidas, tudo junto, DST DOM, _ regex, espaço, abre aspas, /etc, /squid, palavras proibidas, tudo junto. HTTP _ access, DN, palavras proibidas, tudo junto. Problemas? Falsos positivos. Bloquear por palavras que estão dentro da URL de acesso, né? Então, eu crio um arquivo de texto com as palavras que são bloqueadas, por exemplo, Facebook, sexo, teens, enfim, qualquer outra coisa que eu não queira que eu, por exemplo, digite no buscador, né? E eu vou fazer o bloqueio, né? Ou que eu coloco na URL lá e vai bloquear. Qualquer uma coisa que apareça na URL, eu bloqueio. Adicionar a regra contendo a localização do arquivo, né? Então, eu faço essa regra, né? Com aquela expressão regular. O problema é que eu posso ter falso positivo nessas regras, né? Eu achar que é um conteúdo que não deveria ser bloqueado, mas imagina, por exemplo, fazer acesso a qualquer site que não tenha, por exemplo, nada explícito relativo à palavra sexo, mas por alguma razão, em uma matéria jornalística aparece essa palavra
eu literalmente bloqueio aquele site, né, que não faz menção explícita a conteúdo impróprio, né, para menores de 18 anos, mas pelo fato de ter alguma palavra que consta na lista de proibido, eu bloqueio o acesso ao conteúdo, tá? Então, isso é um pouquinho chato às vezes, tá? Novo slide com os tópicos. Mensagens de erro. Adicionar a seguinte linha no Squid. Abre aspas, error underline directory, espaço, /usr, /share, /squid, /errors, /portuguese, espaço, fecha aspas. É possível alterar os arquivos HTML de cada mensagem de forma personalizada. É também possível customizar a mensagem de erro, né? Então, considerando que nós estamos num proxy transparente, que o usuário não sabe que existe aquele proxy, né? O proxy ele pode emitir um erro não padrão, né? Customizado. Então, em vez de mandar aquela mensagem HTTP padronizada, né? Com erro, uma informação que muitas vezes a gente não entende, é interessante, de repente, customizar esse erro no HTTP, né? Com algo do tipo, né? Organização tal, né? Por regras da própria organização, impede o acesso proveniente dessa rede para o destino por conta de conter determinados conteúdos. Então, a gente pode customizar uma parte do HTML, por exemplo. Tá? Novo slide com o título Outros tipos de firewalls e o subtítulo Firewalls híbridos. Abaixo, 2 tópicos. A maioria dos firewalls podem ser classificados como filtro de pacotes ou servidores proxy. Outros tipos de firewalls oferecem uma combinação entre esses dois. Bom, além do filtro baseado em datagramas de pacotes e filtro baseado em conteúdo também, das mensagens que são transportadas pelo IP, a gente pode pensar numa hibridização deles, tá? Então, a maioria deles pode ser classificado como filtro de pacote ou servidor proxy, tá? E outros tipos de firewalls oferecem uma combinação entre eles. Então, assim, o que é bom? O que é melhor? Só usar o filtro de pacote ou só usar o filtro baseado em conteúdo? Não, na verdade, os dois, tá? Então, uma política de segurança, né, e com o objetivo de restringir o acesso a determinados conteúdos, especialmente em horário de expediente, em empresas, né, que o funcionário precisa cumprir horário, precisa estar focado nas suas atividades, né, precisa evitar de ficar fazendo acessos desnecessários em momentos indevidos. Então, é estabelecido, por exemplo, o acesso a qualquer conteúdo da www só vai ser permitido entre 1 e as 2 da tarde, ou meio-dia e as 2 da tarde. Então, por exemplo, no período do almoço. Das 2 em diante, ninguém consegue fazer acesso via web. O que, na prática, hoje, é um pouco impossível, né? A gente usa a web para praticamente tudo, tá? Mas é possível customizar o tipo de acesso que os funcionários ou as pessoas que fazem parte daquele ambiente vão poder acessar, tá? Bloquear tudo eu acho um pouco complicado. Então, numa política de segurança é bom envolver essas duas, política de segurança, de controle de tráfego, é bom envolver tanto a filtragem de pacote baseado e a filtragem também baseado no conteúdo, tá? Filtrar baseado no datagrama IP, filtrar também baseado nas mensagens que esse datagrama Novo slide com o título Outros tipos de firewalls e o tópico Firewalls híbridos. Abaixo, um diagrama como exemplo. No centro da imagem, um retângulo é dividido em 2 partes. A de cima é a camada de aplicação, com o proxy, e a de baixo é a camada de rede, com o filtro e o root. Fora do retângulo, do lado esquerdo, 2 nuvens nomeadas Intranet 1 e Intranet 2 enviam dados para o filtro, que interage com o proxy e o root. O proxy também interage com o root. O root envia dados para fora do retângulo em direção à terceira nuvem nomeada Internet. Bom, então foi o que eu acabei de comentar, né? Então a gente tem aqui várias redes locais, e tem internet aqui, né? E é uma combinação de um firewall, né? Um híbrido, né? Considerando que um proxy também seja um firewall, que é um firewall, né? Tipo de firewall, a gente usar filtragem tanto na camada de rede quanto na camada de aplicação, tá? Então é importante frisar isso. Novo slide com o título Outros tipos de firewalls, subtítulo
Firewalls Bastion Hosts e os tópicos. Hosts fortemente protegidos. Único computador da rede que pode ser acessado pelo lado de fora do firewall. Pode ser projetado para ser um servidor web, servidor FTP, dentre outros. Bom, há outros tipos de firewalls além desses dois assim que nós chamamos de tradicionais, né? Que são os Bastion Hosts, né? Que são aqueles que são fortemente protegidos, tá? Digamos que seria um único computador da rede que pode ser acessado pelo lado de fora do firewall, tá? Então, digamos assim, eu quero acessar alguma coisa na minha rede. Se você quiser acessar alguma coisa na sua rede, você tem que passar pelo firewall para depois, né, fazer acesso àquele host lá dentro da rede. Ou você nunca vai fazer acesso a ele, a menos que você tenha liberdade para tal, né, ou acesso para tal. Esse Bastion Host pode ser projetado para ser um servidor web, um servidor FTP, entre outros, qualquer outro tipo de servidor. Tá? Novo slide com o título Outros tipos de firewalls e o tópico Firewalls Bastion Hosts. Abaixo, imagem de um Bastion Host, entre dois roteadores. À esquerda, o roteador interage com a internet. À direita, o roteador está conectado a 4 hosts. Então, basicamente, eu teria um roteador na internet, um roteador, esse Bastion Host aqui, um outro roteador, um switch, né, que faz a comunicação com os grupos. Tá? É uma arquitetura bem típica, né, que eu tenho uma parede aqui já direta viabilizando o tráfego. Tá? E aqui nós definimos as regras. Né? Quer dizer, primeiro, nenhum computador que está aqui consegue fazer acesso aos computadores diretos dentro da rede, né? Porque o tráfego é bloqueado, literalmente bloqueado. E como é que é feito, por exemplo, considerando que eu tenho esse host aqui que seja um servidor web, né? www, servidor Apache, um Linux, né? Eu vou ter que programar uma regra aqui para permitir que todo o tráfego que chega da internet com destino a um determinado servidor web, né, seja reencaminhado para cá. Né? Então, ele vai ter que saber que tem um servidor web aqui operando na porta 80, né, e que todo o tráfego que chega aqui na porta 80 eu direciono para a porta 80 local, e aí essa comunicação é transparente. E o usuário não consegue fazer nenhum tipo de acesso, a não ser que seja de forma transparente, né? Vamos explicar de pacotes aqui, eu posso definir essa regra. Então, o usuário não consegue fazer acesso de SSH e alcançar diretamente o servidor. O usuário, por exemplo, também não conseguiria fazer acesso, lógico, eu tenho que colocar uma regra aqui, de pingar esse servidor e descobrir que esse é um firewall, né? Enfim, vou fazer um tipo de ataque negativo de serviço aí. Novo slide com o título Outros tipos de firewalls. Subtítulo Firewalls Bastion Hosts. E os tópicos. Honeypot. Chamariz para crackers. Função de coletar dados ou tentativas de invasão. Ferramentas de registros de log são mantidas o mais seguro possível. Ao lado dos tópicos, ilustração de um pote de mel. Um exemplo de um firewall desse tipo, né, que a gente chama de honeypot, né? Esse honeypot, basicamente, é um host, né, que tem um sistema operacional, que a princípio, para o atacante, parece que ele está livre, né? Ele está liberado para ser acessado e para ser destruído, tá? Chama pote de mel justamente pelo seguinte, né? Você dá o doce e espera o atacante se lambuzar com ele. Qual é o objetivo disso? Né? Você prepara todo esse ambiente para registrar todas as ações desse potencial atacante que acha que está invadindo o sistema, está destruindo o sistema de arquivo, está modificando regra. Então, você consegue definir o tipo de padrão de ataque, de assinaturas, né, de ações inapropriadas. Tá? Então, a ideia é coletar dados. É interessante que esse tipo de firewall ele vai assim, auxiliar depois do sistema de detecção de intrusão, porque eles vão registrar tudo isso, né, e a gente pode fazer uma série de coisas com essas informações, né, usar algum mecanismo de classificação, como alguma técnica de inteligência artificial, né, para melhorar, detectar melhor as intrusões. Tá? Então, o fato é que assim, eu só consigo fazer detecção de intrusos se eu tenho informações relevantes sobre esse intruso, né, o modo de atacá-lo, tipo de protocolo que ele quer, ou serviço que ele quer derrubar, enfim, né.
Importante que esses registros de logs não podem ser mantidos, logicamente, no próprio honeypot, né? Eles precisam ser registrados em outros servidores tão seguros quanto o Firewall, por exemplo. Tá? E tudo isso de forma transparente, né, pessoal? Porque o atacante não pode saber que o honeypot esteja presente na rede, tá? Novo slide com o título Arquitetura de Firewalls, o subtítulo Principais e os tópicos Screened Host, sem subrede de proteção, elementos são um roteador e um bastion host, rede protegida sem acesso direto ao, entre aspas, mundo. Bastion host realiza o papel de procurador, só ele passa pelo roteador. Bom, então a gente falou de firewalls, os tipos deles, alguns diferentes em relação ao proxy e o filtro de pacotes, tá? E existem algumas arquiteturas de firewalls, né? Uma delas que que não considera uma sub protegida, tá? Então tem um roteador e um bastion host, né? Então, e uma outra uma rede protegida, né? Sem acesso direto ao mundo, tá? Então, assim, uma rede que não tem acesso direto ao mundo tem que passar por ali. O bastion host ele vai realizar o papel de procurador. Só ele passa pelo roteador, tá? Então, é um tipo de arquitetura, tá? Novo slide com o título Arquitetura de Firewalls e o tópico Screened Host. Abaixo, um fluxograma dividido em 3 áreas. No topo, a nuvem internet. Abaixo, uma barreira horizontal nomeada Screening Router. E na parte inferior, uma rede interna com um computador, um bastion host e outros 4 computadores, todos alinhados. No centro do fluxograma, a área de firewall é delimitada por uma linha tracejada que engloba o Screening Router e o bastion host. Diversas setas indicam o tráfego de protocolos. Protocolos da internet passam pelo Screening Router e pelo bastion host, que funciona como um servidor de correio eletrônico. Interage de volta com a internet, passando pelo Screening Router e também se comunica com a rede interna. As conexões diretas entre a internet e a rede interna têm um ícone de proibido e são barradas pelo Screening Router. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a internet, né? O Screening Router, né? Quer dizer, o bastion host. Então, isso aqui configura o meu ambiente de Firewall, digamos assim, né? O Screening Router e o bastion host. A rede interna, né? Os servidores, que potencialmente podem ser nem acessados pelos hosts da rede interna e nem pela internet, tá? Então, o ambiente tem um grau de proteção maior, tá? O roteador e o bastion host, tá? Novo slide com o título Arquitetura de Firewalls e os tópicos Screened Subnet. Screened, proteger, peneirar, investigar. Apresenta múltiplos níveis de redundância. É mais segura. Componentes: roteador externo, subrede intermediária, DMZ, bastion host e roteador interno. Bom, o que seria screened aí, né? Quer dizer, screened é a palavra que significa proteger, peneirar e investigar, tá? Então, a ideia de ter uma subrede protegida é aumentar o nível de segurança, né? Bom, primeiro, o que faz parte desse screening de subnet? Um roteador externo, uma subrede intermediária, que é a DMZ, então, depois que essa máquina aqui esteja numa DMZ, né? Uma rede desmilitarizada, quer dizer, não tem acesso a nada. O bastion host, ele é um roteador interno, tá? Quer dizer, um roteador que vai ser um elemento intermediário entre o tráfego que chega da internet para a rede interna, tá? E o contrário, da rede interna para a internet. Novo slide com o título Arquitetura de Firewalls e os tópicos sobre Screened Subnet. O que é DMZ, Demilitarized Zone? Subrede entre a rede externa e a protegida, proporciona segurança. Rede interna somente tem acesso ao bastion host. Somente a subrede DMZ é conhecida pela internet. Bom, essa DMZ é uma subrede entre a rede externa e a rede protegida, né? Com o objetivo de proporcionar mais segurança, tá? A rede interna somente tem acesso ao bastion host, tá? E somente a subrede DMZ é conhecida pela internet, tá? Então, você faz a separação daquilo que não pode ser acessado pelo ambiente interno.
né, para proteger o sua rede, tá? Novo slide com o título Arquitetura de Firewalls e o tópico Screened Subnet. Abaixo, imagem de outra arquitetura de firewall com as áreas da internet, do firewall e da internal network. Protocolos da internet entram na área do firewall pelo exterior router e são direcionados para o Bastion Host. O Bastion Host atravessa a faixa Perimeter Network, DMZ, e os protocolos passam pelo interior router, que interage para fora da área do firewall com diversos computadores da rede interna. Então, nós temos o Bastion Host, todos os hosts da rede interna, né? O firewall com o roteador que vai conversar. Então, o firewall seria, digamos, né, um ambiente de filtragem, né? Seria um Bastion Host, um roteador interno, a rede desmilitarizada aqui, o roteador externo, né? Então, eu só consigo conversar aqui com o meu roteador interno, a rede interna, né? A internet só consegue ter acesso ao roteador externo, que vai conversar com o Bastion Host, com a DMZ, né? Então, aqui eu tenho uma solução de firewall. Então, veja que a ideia de firewall não é aquela ideia que nós temos inicialmente, que é uma máquina só, né? Como eu falei anteriormente. Então, a ideia de firewall pode ser muito ampla, tá? Agora que nós começamos a entender inicialmente como uma parede única, tá? Novo slide com o título Sistemas de Detecção de Intrusão e os tópicos. Solução complementar ao firewall. Softwares capazes de detectar atividades suspeitas. Utiliza-se de padrões conhecidos de comportamento de intrusos. Podem analisar o tráfego interno, externo e entre eles. Tipos de análise de tráfego. Detecção de assinaturas, detecção de comportamento e detecção de anomalias de protocolo. Bom, os sistemas de detecção de intrusão eles são soluções complementares ao firewall, como eu comentei no início da aula, né? São sistemas, aplicações capazes de detectar atividades suspeitas, né? A ideia é utilizar padrões conhecidos de comportamento de intruso, tá? Para analisar o tráfego interno e externo, né? E tomar alguma decisão com base nesse tráfego analisado, tá? Então, que tipo de análise pode ser feito, tá? Detecção de assinatura de ataque, detecção de comportamento dos usuários, de anomalia de protocolo, né? Então, o protocolo, por exemplo, TCP tem um certo tipo de funcionamento, né? Pode ter alguma alteração em relação, por exemplo, a CKs, né? Enviados que foram perdidos, né? Enfim, alguma modificação no handshake de 3 vias, como a gente viu lá em redes de computadores, tá? Novo slide com o título Sistemas de Detecção de Intrusão, seguido de um fluxograma com ícones de dispositivos. Da esquerda para a direita, um computador nomeado Ateca e com o número de IP interage com a internet, que envia protocolos a um roteador. O roteador se comunica com o firewall, onde está a internal LAN. Os protocolos passam então pelo Network IDS, depois pela DMZ, até chegar ao serviço www. Então, é uma solução complementar com o IDS, né? Internet, o roteador, o firewall, uma rede interna, o sistema de detecção de intrusão, né? Está interligado com a DMZ e aqui o serviço, tá? Por aí, tá? Fazendo um registro de tudo que passa pelo firewall aqui, né? Enfim, e aqui esse DMZ também pode estar no honeypot, tá? Novo slide com o título Sistemas de Detecção de Intrusão e os tópicos. Detecção de assinaturas. Procura de padrões específicos. Desvantagem. Necessidade de conhecimento prévio do padrão. Detecção de comportamento. Cada rede tem determinada característica, estatística. Procura alterações nestas características. Pico. Desvantagem. Método não muito eficaz. Detecção de anomalias de protocolo. Análise do pacote com seu padrão. Bom, detectar assinaturas, procurar por padrões específicos, tá? Eu preciso de conhecimento prévio do padrão, isso é uma desvantagem, né? Mas é importante isso. Detectar comportamento. Cada rede tem uma característica específica, né? A ideia é procurar alterações nessas características. E a detecção de anomalia de protocolo, né? Então, analisar o comportamento de como que é aquele pacote, né? Como que o protocolo funciona. Como é que o protocolo IP funciona? Como é que o TCP funciona, o DP funciona, e baseado na anomalia do protocolo, tomar alguma ação, tá? Novo slide com 2 referências. Zwick e Cooper Simon, Construindo Firewalls para a Internet,
O'Reilly 2000. Internet Firewalls, UFRGS. Link penta.frgs.br/redes296/firewall/fire.html. Pessoal, era isso para essa aula. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre o assunto, né? Que é amplo e vasto e que seja bastante útil para vocês. Até a próxima. Linhas retas se cruzam e formam as letras T e V. Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. univesptv.com.br